Bom dia, companheiro. Sandra Berezovski, sócia social da representativa do Brasília Centenário. Tá muito interessante realmente o seminário, acho que é sempre uma contribuição para a gente crescer, e eu, como ex-intercambiária, já, né, fui outbound para a Califórnia, quando eu fui, minha mãe não era rotariana, e ela fez questão que eu fizesse parte do Interact, eu acho importante, eu não sei, eu tive dificuldade de entrar, não sei se foi colocado isso, e a minha mãe, por conta própria, insistiu que eu entrasse no Interact antes de fazer meu intercâmbio. Para quê? Para conhecer a família rotária, saber das regras, como funciona, para não ter um choque a hora que chegasse lá fora e viessem as regras e eu, meu Deus, mas por que isso, por que aquilo? Eu acho isso muito importante, a gente insistir para os nossos outbounds e os inbounds, os lugares que tiverem Interact, a gente levar, fazer um esforço. Se a família não pode levar, o clube dá um jeito de levar para a reunião, não sei, né? Eu acho muito importante, eu acho que isso ajuda muito o intercambiário a crescer, a conhecer mais pessoas da idade dele, porque a gente, é lógico, fazer programa com ele vai ser bom, mas ele quer se sociabilizar com as pessoas da idade dele. E sendo interactiano, a gente sabe que são pessoas de bem, né? Se a gente deixar solto na escola, a gente não sabe com quem ele está se relacionando na escola. Tem as pessoas, né? Infelizmente, a gente não conhece todo mundo. Eu acho importante isso, assim, eu queria falar sobre isso pelo fato de eu ter sentido isso quando fiz intercâmbio, e outra coisa que a companheira falou e que o meu distrito lá fez também, não era o distrito, era o clube, não era o clube, era o distrito, eles tinham, eles programavam, se não me engano, 5 encontros no ano, fora aquela viagem que o intercambiário tem que pagar por conta própria, o distrito se organizava e fazia, se não me engano, acho que foram 5. A gente foi em várias cidades, ia de carro, né? E encontrava com os intercambiários que estavam no distrito. Então, juntava, era muito legal também isso, porque eu conheci gente do Japão, do México, da Europa, todos os intercambiários que estavam no mesmo distrito que eu naquele ano, a gente se encontrou pelo menos umas 6 vezes. Isso sem custo para o intercambiário e nem para o clube. Era uma coisa que, né, enfim, só uma sugestão que eu não sei se existe, e eu acho, e ainda mais o tamanho que é o nosso distrito, né, se a gente conseguisse fazer pelo menos 2 viagens desse tipo para esses meninos, ia ser muito válido. Era isso que eu queria contribuir. Obrigado, Sandra. Mas, Sandra, a gente sempre incentiva muito os estudantes nas nossas orientações de treinamento com eles, tá? A participação nos programas da juventude. Até um exemplo que a gente tem é a filha da Natália, né? Quando ela entrou, a Natália ainda estava entrando no Rotary, ainda estava, apesar de ser filha de rotariano, estava entrando. E a Ana Luísa, até lá no momento inicial, ela perguntou assim, Luísa, sabe por que o seu clube, o Brasil Lago Norte, não tem Interact? Eu falei assim, porque você não fundou ainda, a gente estava esperando você vir. Aí ela foi lá e fundou o Interact, e eu dei uma missão para ela. Eu falei assim, Ana Luísa, você vai para o México, você tem uma missão. Se tiver o Interact lá, você vai participar, se não tiver, você vai fundar. Combinado? Ela falou, combinado. Ela acabou participando lá no intercâmbio, não foi? A Natália já falou da filhota, a Natália já se oriçou. Mas o que eu acho que eu falei, a questão do outbound, antes dele ir, eu acho muito importante que seja, eu não vou dizer obrigatório, não sei se é o caso, mas esses meninos têm que conhecer melhor a família rotária antes de ir. Isso mesmo, tá certinho, Sandra. Bom, uma sugestão que eu fiz, aconteceu comigo e para mim foi muito bom. Isso aí. E aí eu voltei para o Interact, quando eu voltei do intercâmbio, fui para o Rotaract, e hoje sou rotariana, e assim, eu tenho uma bagagem gigantesca, sou grata pelo Rotary, fiz inclusive IGE depois de intercâmbio de jovens, que nem existe mais o IGE, mas enfim, eu acho que eu tenho muito ainda para contribuir para o Rotary, porque eu recebi muito do Rotary, eu acho que é isso. Natália. Então, aí a Ana Luísa criou o Interact, ela foi a primeira presidente, né, com os amigos dela, e quando ela foi para o México, no outro ano, ela foi vice-presidente do Interact do clube dela. E o nosso Interact, que é o Interact Clube de Brasília, né, os jovens estão, a maioria, fazendo 18 anos. A gente está precisando de integrantes, inclusive os intercambistas. Sandra, outras pessoas que estão recebendo intercambistas, para a gente fazer as reuniões e não deixar o Interact morrer, porque agora todo mundo vai para o Rotaract, né, que as pessoas estão fazendo 18 anos. Então, a gente realmente está precisando de jovens para trabalhar. E eu conto com a ajuda de cada um dos clubes aqui para indicar os jovens para o Interact. Obrigado, Natália. Gustavo, pode continuar aí, porque ainda tem muito assunto. Isso aí.
Vamos dar continuidade aqui. Foi muito bom as experiências contadas. Eu queria anotar aqui, o Zé Rodrigues falou sobre os custos extras. Uma coisa que vocês, companheiros, devem saber para informar para as famílias é que existem os custos obrigatórios das famílias, que é aqueles do dia a dia, mas custos extras. Eu quero fazer uma academia, eu quero fazer uma coisa diferente. Isso aí seria um custo da família biológica que ela vai e repassa o dinheiro e custeia. E a outra coisa aqui também, Palombo, foi bom você comentar, e eu quero deixar aqui bem claro para todos que estão aqui, que eu, enquanto coordenador de inbound, ou seja, responsável pelos nossos jovens que vieram para o nosso distrito, eu estou à disposição sempre. Quem quiser me procurar para resolver qualquer dúvida, ajudar a resolver qualquer problema, estou à disposição dos companheiros a qualquer momento, não tem problema nenhum. Pode me procurar, se me ligar e eu não atender, é porque naquele momento eu não pude atender, mas eu vou retornar a ligação. Não me incomodo que ligue para mim não, estejam à vontade. Vamos dar continuidade aqui, falando ainda alguma coisa dos conselheiros, que é muito importante. Falou-se aqui que ele vai acompanhar o jovem no seu desenvolvimento escolar e na adaptação com a família e com a sociedade. E uma coisa que eu gosto muito de dizer, que o conselheiro é o ombro amigo. O conselheiro é aquela pessoa que o jovem inbound, ele tem assim a facilidade, a abertura para chegar e falar o que precisa ser falado. O conselheiro tem que dar a abertura e a condição para que o jovem se sinta seguro de o procurá-lo para poder falar o que precisa ser falado. E uma coisa importantíssima, o Rotary, o Palomo falou das regras internacionais e das regras que a gente vai criando ao longo do tempo, mas o Rotary Internacional tem uma regra que acho que desde o início dos tempos, que é a chamada de 4Ds, que nós, do distrito, acrescentamos mais um D, e essas regras são as regras que, na grande maioria das vezes, causam um retorno antecipado do estudante. Os 4Ds começam, então, com no drink. O jovem que vem não pode beber bebida alcoólica de espécie alguma. E uma coisa muito importante, tem muito associado que acha, o jovem vai na minha casa, eu sou do Rotary, vou dar aqui, vamos fazer uma comemoração, deixa ele tomar uma champanhe, coisa assim. Não pode e não deve, até porque nós já tivemos casos onde jovens na casa de rotarianos, o rotariano deu ao jovem uma bebida para ele tomar, e outro rotariano que estava presente procurou a comissão de jovens e disse, vocês estão dando bebida para os jovens, e isso gerou um problema enorme. Então, o jovem não pode beber. O Brasil, em relação a isso, ele é um pouquinho mais condescendente. Se a gente, por um acaso, pegar um jovem bebendo, a gente não manda ele de cara de volta. A gente dá a ele um cartão amarelo e ele vai receber um documento por escrito, onde ele vai assinar que ele foi advertido e que na próxima vez ele vai ser mandado embora. Então a gente é bem sério em relação a isso. O outro D é o no driving. O jovem não pode dirigir veículo automotor nenhum. O jovem veio dos Estados Unidos, já tem carteira de motorista. Ele tem carteira de motorista para ele dirigir lá, fora do intercâmbio. Aqui, sob a nossa responsabilidade, de jeito nenhum, porque pode causar um acidente, gerar problema para o Rotary, gerar problema para o jovem, para a família do jovem. Então, não deve, não pode dirigir veículo, não pode dirigir motocicleta, não pode dirigir jet ski, não pode dirigir lancha, não pode dirigir carro, nenhum veículo automotor. O outro que D é o do no dating, ou seja, não namorar. Porque aquele jovem que vai para o intercâmbio e começa a namorar, ele se afasta do que ele precisa fazer no intercâmbio, que é socializar, estar em volta com os amigos, com a sociedade. Aí namorado é só namorado o tempo todo, perde a oportunidade que tem de fazer o seu intercâmbio, de conhecer outras pessoas, ficar só naquilo. E o mais perigoso de tudo, quando é o caso de uma menina, ela pode ir para o intercâmbio e ter que voltar para casa acompanhada. Então, a gente não aceita e tem um rigor danado em relação a isso aí. Tem um D que esse não tem conversa em hipótese alguma, que é o no drugs. O uso de droga ele é 100% impossível de ser aceito. Qualquer uso de droga, esse não tem cartão amarelo, é cartão vermelho de primeira coisa. Então, oriente e fale com os jovens, isso não é aceito em modo algum. E o nosso distrito aqui, nós temos feito já de uns anos para cá, um outro D que é o no decorated, ou seja, nós não aceitamos, não porque a gente é contra o fato que o jovem
coloque piercing ou faça a tatuagem. Se ele já tiver um piercing ou se ele já tiver tatuagem, o que a gente tem orientado? O nosso estudante outbound, que já tem piercing, o que nós orientamos? Que quando ele vá sem o piercing e chegue aonde ele vai morar, ele pergunte se existe algum problema que ele use o piercing ou não. Se não houver problema, ele vai chegar lá e vai botar o piercing que ele usa. Se tiver problema, ele tem que respeitar e não usar. Embora ele não concorde, ele não vai usar. Então, isso em relação aos que estão indo. Então, oriente aos jovens dos seus clubes, aqueles que você já vê que tem piercing, que eles adotem esse procedimento. Por que aqui a gente não aceita que se faça o piercing ou bote o piercing ou faça a tatuagem? Não é pelo fato de ser um piercing e ser uma tatuagem. É que são duas maneiras muito fáceis do jovem pegar uma infecção. Então, é pensando no bem-estar e na saúde do jovem que a gente não aceita que eles façam enquanto estiverem conosco. Ok? Isso é muito importante. Vocês, por favor, sejam bem severos nessa parte aí. E uma coisa importante também, que a gente falou do conselheiro e que vocês dos clubes têm que ter em mente. Nunca a gente pode ter um conselheiro de um membro de uma família que vai ser família anfitriã do conselheiro, senão ele perde totalmente a função de que ele está ali para fazer. Porque alguma vez pode ser que o jovem está tendo um problema com a família, o conselheiro da família não tem com quem falar. Então, não pegue um conselheiro que é da família ou parente da família, porque ele perde a função dele junto ao clube e junto ao estudante. Uma coisa importante, as famílias têm as suas obrigações financeiras. Ou seja, a primeira família, via de regra, quase que 100%, é a família do jovem que vai viajar, que fica sendo a primeira família. Essa família é quem tem as responsabilidades financeiras com o jovem que veio. Essa família vai custear a escola dele ao longo do ano todo, vai custear, se houver necessidade, de material escolar e uniforme durante o ano todo. Nada impede que a família, quando mudou de família, a outra família fala, não, deixa que eu faço, não tem problema nenhum. Mas a obrigação é da primeira família. Uma coisa muito importante que a primeira família tem que fazer: quando o jovem chegar ao Brasil, dá a ele um chip de telefone, que é a maneira melhor que tem dele manter o contato com o estudante, e se precisar de saber de uma coisa, tudo, telefone celular naquele momento vai ser preciso. Então, o custeio do plano desse chip ao longo do ano é dessa primeira família. É responsabilidade da primeira família custear o transporte do jovem para a escola. Se os seus filhos vão para a escola, quando eu digo seus filhos, é das famílias que estão recebendo. Se eles vão para a escola de carona, o jovem vai de carona. Se ele vai a pé, o jovem vai a pé. Se ele vai numa condução que é paga, a primeira família vai custear essa condução que é paga. Então, esses custos têm que ser bem pensados e bem, a pessoa tem que saber dessa responsabilidade e cabe ao conselheiro ali verificar se a coisa está acontecendo da maneira como tem que ser. As visitas têm que ser feitas de preferência às famílias, os dois juntos, né? Se puder os dois juntos, vão os dois na família, mas se não, ou um ou outro. E quando esse membro do clube visitar a família, depois ele faz um relatório ao clube dizendo como é que estão as coisas, o que está bom, o que está ruim, se precisa alguma coisa que precisa ser melhorada. Então, aqui nós terminamos a primeira etapa, que era seleção no clube. Aliás, terminamos aquela etapa do clube e vamos falar das seleções no clube. A primeira etapa, o clube, como eu falei anteriormente, o clube vai ter que ser certificado junto ao distrito. Existe um documento que a comissão tem, que é para que seja certificação. O clube vai preencher uma documentação apresentando as pessoas e relacionando. O clube vai apresentar a ata de posse do conselho diretor daquele momento, uma cópia do CNPJ do clube, que isso é fundamental. E esse documento vai ser assinado pelo presidente, pelo secretário, pelo tesoureiro oficial de intercâmbio do clube e também sempre pelo presidente entrante. Por quê? Tudo que esse ano vai ser feito no seu clube para o estudante que vai para o intercâmbio, esse intercâmbio acontecerá no ano que vem.
Por isso é que a nossa governadora Dina está conosco aqui hoje, que tudo que ela está tomando conhecimento aqui vai acontecer lá no ano dela enquanto governadora também. Acontece hoje, mas no ano dela vai acontecer e ela já vai estar instruída para qualquer coisa que ela venha precisar saber naquele momento. Muito obrigado pela sua presença, governadora. E o nosso distrito tem adotado que cada clube pode apresentar até 2 candidatos. Por quê? O clube, quando apresenta 2 candidatos, ele vai receber 2 inbounds em seu clube. E para que os clubes não dê uma atenção sofrível ao nosso inbound, o número 2 é o número que a gente entende que seja o ideal para que o clube possa dar uma atenção adequada para aquele jovem que vem para o nosso intercâmbio. Uma coisa que a gente recomenda também, e que é muito importante, Luiz Gustavo já falou que o Rotary faz o intercâmbio para que a gente atenda a nossa sociedade. Então, o que a gente orienta? Que a família que mandou o intercambista esse ano, se o ano que vem tem um candidato para o seu clube, tem uma outra família e aquela família que mandou também tenha, que ela ceda para aquela família que não mandou ninguém. Aí a gente tem que distribuir isso entre outros clubes para que eles possam fazer intercâmbio, se aquele jovem é o ano limite que ele está na idade, então vamos procurar um outro clube. A gente tem que dar oportunidade a outras famílias também. E uma coisa que a gente gosta muito de frisar, é o que o Luiz Gustavo falou, o intercâmbio de jovens de todos os programas que o Rotary faz. O intercâmbio de jovens é o único programa do Rotary que permite a um filho de rotariano participar. Então, filho de rotariano, isso eu costumo falar sempre, filho de rotariano participar do programa é uma benesse que o Rotary tem com aquele rotariano e com aquele programa. Então, que fique claro que não existe benefício algum de um filho de rotariano estar sendo apresentado ao programa de intercâmbio de jovens. E a gente diz também o seguinte, o prazo para que aquele estudante que foi apresentado ao programa, que ele vá fazer o intercâmbio, o intercâmbio a gente costuma recomendar que o jovem se inscreva um pouco mais cedo, para que se naquele ano não houve a possibilidade dele participar, ele ainda tem um ano pela frente que ele pode participar. Então, o prazo de alocação, as demandas com as vagas que a gente tem, varia de 1 ano a 1 ano e meio. Eu estou vendo a Márcia com a mão levantada e o Celso. Eu quero só dar uma dica, que foi uma dica, Gustavo, que você e eu conversamos uns 10 anos atrás sobre, e você autorizou o nosso clube a fazer uma cobrança de uma taxa do intercâmbio do jovem inscrito do nosso Outbound. E a gente tem utilizado essa taxa já há uns 8 anos, e ela é uma taxa de R$1.000. Mesmo com, então assim, vou dar o exemplo da última jovem, a Isabela, que foi para a Dinamarca. A Isabela fez a inscrição, ela pagou todas as despesas para o distrito, de inscrição, de application, e também pagou para o Rotary Clube de Araguaína Pioneiro uma tarifa de R$1.000, que esse R$1.000 fica guardado para despesas, como você falou no início, uma consulta médica, às vezes, e nós também do Tocantins que precisamos, às vezes, deslocar o jovem para Brasília, para os encontros com vocês. Então, eu só quero dar essa dica, eu sei que os oficiais de intercâmbio podem entrar em contato com você, né, para vocês conversarem melhor sobre isso, porque eu me lembro que você deu ao nosso clube autonomia, porque mesmo com essa taxa de R$1.000 a mais, o nosso intercâmbio ainda é infinitamente mais em conta do que se o pai contratasse uma agência. E aqui, até ouvindo já todas as nossas conversas aqui, já me ocorreu que eu vou conversar com a presidente do meu clube, que a gente vai aumentar. Vamos colocar uma taxa de R$1.500 para quem não é rotariano e uma taxa menor para o rotariano. E eu só queria dar essa dica aí para os nossos colegas. Obrigado, Márcio. Celso, rapidinho, por favor, Celso. É rápido, depois eu tiro a dúvida com você, só para pode ser genérica. O Outbound, essa questão do chip do celular, também é padrão mundial ou é só aquilo que você falou? Eu não sei se é mundial, mas no distrito é padrão, sim. Tá bom, depois a gente fala. Obrigado. Rapidinho, Zé Rodrigues. Tá, complementando o que a Márcia disse, eu vejo aqui para a gente aqui no Tocantins, Gustavo e Luiz Gustavo, a gente tem combinado também com as famílias que estão querendo mandar os estudantes, tá? Que infelizmente, além dessas despesas do distrito, outras despesas que essas famílias precisam cobrir, porque às vezes o clube não tem condição. Por exemplo, os nossos estudantes obrigatoriamente precisam ir para Brasília de avião, ida e volta.
né? Então tem um custo isso daí, né? Então a gente já avisa previamente essas famílias para não ter surpresa de que, olha, nós temos, assim como o filho dessas famílias lá também vão ser custeadas por alguém, né? Quando tem esses deslocamentos, ou é o clube que de repente tem mais condição, ou é a própria família, né? Anfitriã, enfim. Então a gente também deixa em aberto isso daí e orienta e mostra para a família que está mandando o estudante que de repente terá outras despesas. Era isso. Obrigado. Então vamos aqui agora para as normas para os membros da comissão distrital e rotarianos, que é muito importante. Existe um código de conduta para os trabalhos com os jovens. O Rotary Internacional, eu não sei se é porque a sede dele é nos Estados Unidos, é americano, é um pessoal meio exigente em determinadas coisas, ele é muito exigente com essa parte de conduta com os trabalhos com jovens. Eles fazem muitas coisas para prevenir isso aí. Então, o Distrito 45, ele é comprometido demais com o desenvolvimento e o cultivo de um ambiente seguro para o nosso jovem. Ele quer que o nosso jovem, a gente tenha uma preocupação que ele tenha amizades boas, que ele esteja sempre em escolas boas. Por exemplo, aqui no distrito a gente quer sempre que o jovem estude numa escola privada. A gente não tem nada contra a escola pública, mas é porque a gente quer dar ao jovem uma escola de qualidade. Existem exceções quando a gente fala em escola pública. Então a gente quer sempre o que é melhor para o jovem. E é da responsabilidade, então, do rotariano, que é voluntário, aquele que trabalha para o intercâmbio, de salvaguardar sempre o bem-estar do jovem. E ele tem que estar sempre cuidando para que não aconteça nada com os nossos